Boa tarde, meus irmãos, paz esteja convosco. Estamos aqui em mais um dia, da nossa campanha, onde Deus está fazendo o sobrenatural sobre a vida daqueles que crê, aqueles que têm fé. Então vocês permaneça firme, não desista, vai até o final, porque o Senhor tem o sobrenatural para a vida de cada um de vocês. Hoje eu estou aqui querendo compartilhar com vocês um pouquinho da história de Gideão, um homem onde a sua fé prevaleceu e libertou o povo de Israel daquela opressão que eles estavam tendo, pela rebeldia deles. Vou estar lendo aqui em Juízes 6:14, onde diz assim: Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: Vá com toda a sua força e livre o povo de Israel o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão então respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: Você pode fazer isso porque eu ajudarei você. Esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Naquele momento, Gideão, ele acreditou, ele creu que o Senhor estava no controle. Gideão, ele não acreditava em si mesmo. Ele tinha medo, ele era um homem medroso. Só que ele se sentia pequeno, ele se sentia menosprezado. E naquele momento que Deus, o anjo do Senhor chegou até ele e falou assim, que estava com ele, que Deus estava com ele. E ele meio que duvidou, E ali naqueles momentos, naquele processo dele, ele começou a pedir provas para o Senhor, se realmente era o Senhor que estava no controle. E Deus começou a fazer o sobrenatural naquele momento. Ele pediu para que um novelo de lã, no orvalho da noite, que aquele novelo ele ficasse encharcado e a terra seca. Aí no outro dia ele foi lá e estava do jeitinho que ele pediu para o Senhor. Ele falou: Senhor, me perdoa, mas eu quero mais uma prova. E aí ele falou o quê? Que todo o orvalho ficasse molhado e aquela lã ficasse seca. E assim aconteceu. Naquele momento ele se fortaleceu. Naquele momento ele literalmente acreditou. E Deus pediu para ele também para que ele destruísse aqueles altares de Baal que o povo de Israel estava tendo. O povo de Israel queria libertação, mas estava buscando Deus que não era o Senhor. Naquele momento, ele com medo, ele foi à noite ao monte, destruiu aqueles altares, montou um altar do Senhor. E no outro dia de manhã, quando que o povo de Israel foi adorar os deuses, já ali não estava mais aquele altar, mas sim o do Senhor. Aí o povo suspeitou que seria ele, Gideão, que tinha feito aquilo. O povo queria matar ele, mas ali o seu pai impediu, dizendo que se Baal realmente fosse Deus, que ele mesmo se manifestasse e castigasse Gideão. Mas naquele momento o povo colocou um nome nele, chamou ele de Jurabaal. E esse nome ficou, em Gideão. Só que o que eu quero dizer com isso? Qual que é o seu altar? Qual é o altar que você está montando que você está esquecendo de Deus? É uma reflexão para você pensar.
Eu sei que quando Gideão começou a buscar o povo de Israel e foi nas tribos, né? E chamou. Ele juntou em média 32 mil homens. Só que o Senhor não queria isso. O Senhor selecionou cada um que ia participar dessa guerra. Porque o Senhor queria o quê? Que o nome dele prevalecesse. E com isso ele falou assim que aqueles homens que era para Gideão selecionar, aqueles homens que tivessem medo da guerra, que podiam ir embora. E foram milhares de homens embora. Só que mesmo assim, ainda sobrou uma quantidade razoável de guerreiros. Só que o Senhor ainda falou, não, seleciona mais. Leve esses homens para o rio. E coloque eles para tomar água. E aquele que tomar a sua água, abaixando a sua cabeça, tomando igual um animal, é os que seriam selecionados. Mas aí tem uma lógica em questão disso, se a gente for analisar. O homem que abaixou a cabeça para tomar água do jeito certo, ele abaixou a retaguarda. Mas aqueles homens que beberam a água, na teoria, como se fossem os animais, eles estavam atentos. Porque se você observar um leão, quando ele está tomando água, ele se inclina para tomar água, mas ele olha tudo ao seu redor. Ele está atento. E o Senhor precisava de pessoas atentas, guerreiros atentos. E naquele momento ficaram somente 300 homens. 300 homens para lutar com o exército midianita, onde tinham centenas de homens. Mas o Senhor estava com ele. O Senhor estava com Gideão. E naquele momento, o Senhor deu estratégia para ele. Aqueles 300 homens, à noite, surpreenderam os midianitas. Como? Somente com as trombetas e tocha. Eles não estavam armados. A arma deles eram trombetas e tocha. E naquele momento, eles começaram a tocar as trombetas, começaram a gritar. E os midianitas ficaram todos perturbados. Eles começaram a ver aquele vulgo, aquele monte de coisa. O que está acontecendo? Eles estão nos atacando. Só que na cabeça deles era um monte de gente. Eles começaram a se matar. Eles começaram a se matar em si próprios. E fugiram. E ali, né, houve... A história continua. Houve a vitória do povo de Israel. Mas o que eu quero dizer para vocês nessa tarde? É que o que impede você de ter fé? O que impede você de ter ousadia? Gideão, ele tinha alguns pontos cruciais. O primeiro ponto dele, forte, é que ele confiava em Deus. Então, quando Deus mandou, ele fez. Então, ele tinha uma intimidade com o Senhor. O segundo é a obediência. Ele foi obediente naquilo que o Senhor mandou. Muitas das vezes Deus pede para a gente fazer algo e a gente não segue, a gente não faz. A humildade também prevaleceu. Porque ele foi humilde de entender que ele sozinho, ele não podia fazer nada. Que ele dependia do Senhor. Que era o Senhor que ia fazer o sobrenatural naquele lugar. É o Senhor que ia libertar o povo, mas o Senhor precisava de um líder. E ele era o líder. As precauções deles espirituais, para mim, é o temor. Ele teve temor a Deus. Ele tem temor e tudo que ele fazia, ele pedia um direcionamento para o Senhor. Ele pedia para que o Senhor seguisse na frente. Então isso é fundamental também sobre nossas vidas. E a lealdade dele com Deus.
Quantas das vezes nós estamos sendo leais ao Senhor? Quantas das vezes nós estamos fazendo e buscando aquilo que o Senhor quer que nós façamos? Qual que é a nossa guerra? Em casa? Qual que é? Quantas das vezes nós pedimos para que o Senhor faça o sobrenatural nas nossas vidas, mas nós não abrimos a nossa casa para uma célula, para uma hope. Nós não deixamos com que o Senhor entre no nosso lar. Porque lá em Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e serei contigo. São reflexões na nossa vida que nós precisamos buscar. Nós precisamos buscar ter mais fé. Nós precisamos ter somente a fé de um grão de mostarda para que o Senhor venha fazer o sobrenatural sobre nossas vidas. Creia. Creia que o Senhor vai fazer a diferença. Creia que o Senhor vai fazer o sobrenatural sobre a sua vida. Mas tenha fé. Se você seguir esses fundamentos da humildade, da confiança em Deus, acreditar nele, coisas sobrenaturais vão acontecer sobre a sua vida. Porque já está acontecendo. E o Senhor está neste lugar. O Senhor está trazendo e movendo tudo para abençoar cada um de vocês. Então, creia. Quero estar aqui orando por vocês, abençoando cada vez mais, e que essa palavra dessa tarde entre no seu coração e que você prevaleça, que você seja fortalecido na presença do Senhor. Tenha fé, porque somente a fé vai fazer com que tudo aquilo que você quer aconteça. Amém? Pai, em nome de Jesus, nessa tarde, Senhor, quero estar aqui agradecendo ao Senhor, Pai, pelo fôlego de vida, te agradecendo ao Senhor, Pai, pelo seu sobrenatural sobre nossas vidas. Sabemos que nós somos pequenos, Pai. Sabemos, ó Pai, que dependemos literalmente do Senhor, Pai. Mas que o Senhor venha estar nos conduzindo, Senhor, com a sua graça, com o seu amor, Pai. Papai, que em nome do Senhor Jesus, que nessa campanha, Senhor, o Senhor venha estar fazendo o seu sobrenatural na vida de cada homem, Senhor. Que eles venham entender, Senhor, que tudo está na mão deles, ó Pai. Que eles são autoridade no lar deles, ó Pai. Papai, que em nome do Senhor Jesus, que eles venham trazer para si, Pai, a responsabilidade, Senhor, do sacerdote, Pai. A responsabilidade, Senhor, que ele tem sobre a vida dele, Pai, de estar cuidando da sua família, de estar trazendo, Pai, chuvas de bênção para a sua família. Que eles venham entender, Senhor, que a chave, Senhor, está na mão deles, ó Pai. Que esses homens venham entender e ter fé, Senhor, que eles podem tudo, Pai, na presença do Senhor, que eles têm o poder na mão deles, ó Pai, porque o Senhor está com cada um deles, ó Pai. Papai, em nome de Jesus, que eles venham ser fortalecidos, ó Pai, que esses homens venham buscar o respeito que eles tanto necessitam, Senhor, porque o respeito depende deles, ó Pai. O respeito depende somente de cada homem, Senhor, levantar a sua cabeça e ter a confiança que o Senhor está no controle, que o Senhor faz o sobrenatural. Amém, irmãos? Deus abençoe cada um de vocês, que essa campanha venha a ter muitos testemunhos de fortalecimento e de fé. Deus abençoe cada um de vocês. Em Cristo, amo vocês.